Jesus o Cristo seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e não podemos usá-la no nosso dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @AIG 1318 37 300, de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, do Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção! Seja você também membro desta igreja virtual, @AIG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Perdão. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual o número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que nós estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag
a anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa R$1 bilhão para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que todas as igrejas do apóstolo do Senhor Jesus eram todas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus, o Cristo, para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30, 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. E em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar início agora às nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora fazer mais uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo do Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida e espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora sortear mais uma oração para dar início ao sorteio dos rebanhos do exército do Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Oração de número 2. Oração de número 2. Glórias ao nosso Senhor Deus.
Senhor Deus, forte e todo-poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através dessa ministração da tua santa palavra, nesta sua igreja virtual, @IG 318 37 300, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão. Agora escolha um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença seja onde você estiver, meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar início agora aqui ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo de verdade possa falar ao seu coração. Vamos agora ao sorteio. Perdão, depois. Rebanho de número 3, ímpar, e 4, par. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do livro. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. O livro é o livro de Romanos, 16 capítulos. Livro de Romanos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Romanos. Capítulo 14 do livro de Romanos. Capítulo 14. Capítulo 14 do livro de Romanos contém 23 versículos, que diz assim: a tolerância para com os fracos na fé. Versículo 1, 2, 3 e 4. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um. Rebanho de número 19, ímpar, e 20, par. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Salmos, 150 capítulos. Livro de Salmos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Salmos. E o capítulo sorteado é o capítulo 89 do livro de Salmos. 89. 89 contém 52 versículos, que diz assim: promessa do reino messiânico a Davi. Messiânico a Davi. Glórias ao nosso Senhor. Versículo 1, 2, 3 e 4. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre a tua fidelidade. Tu a confiarás no céu, dizendo: fiz aliança com o meu escolhido, e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade, e firmarei o teu trono de geração em geração. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Vamos ao livro de Juízes, 21 capítulos.
Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 14 do livro de Juízes. Capítulo 14 contém 20 versículos, que diz assim: o casamento de Sansão. Versículo 1, 2, 3 e 4. Desceu Sansão a Tina, vendo em Tina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus, tomai-a, pois, por esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos ou entre todos o meu povo, para que vais tomar a esposa dos filisteus, daqueles incursiosos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O livro é o livro de 1 Samuel, 31 capítulos. 1 Samuel. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão mais uma vez pela presença de todos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Samuel, de 1 Samuel, capítulo 9 do livro de 1 Samuel. Capítulo 9. Capítulo 9 contém 27 versículos que diz assim: Saul busca as jumentas extraviadas e vai ter com Samuel. Versículo 1, 2, 3 e 4. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afia, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salissa, não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém elas não estavam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim, todavia não as acharam. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. E o livro sorteado é o livro de Gênesis, 50 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Gênesis. Capítulo 41 do livro de Gênesis. Capítulo 41 do livro de Gênesis contém 57 versículos, que diz assim: José como governador do Egito, versículo 37, 38, 39 e 40. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse para Faraó e seus oficiais: acharíamos porventura um homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Agora, abençoados, eu irei apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados e abençoadas, eu saúdo a todos com a paz e graça do nosso Deus, o único Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Quero comunicar a vocês todos
que as igrejas virtuais, eu sou o apóstolo, bendito, bem-aventurado, Marcos, das 12 igrejas virtuais. Quero comunicar a todos vocês que nós estamos chegando em todos os municípios do Brasil. Na verdade, estamos em todos os municípios do Brasil. E quero comunicar a vocês que em cada município do Brasil há um deputado federal e um senador. Um deputado federal e um senador. Então, quero comunicar a vocês que vocês dão uma olhada aí no município de vocês, quem é o deputado federal de vocês aí, quem é o senador aí, porque nós estamos em contato com todos os deputados federais do Brasil e todos os senadores do Brasil. Nós estamos em contato com todos eles. Então você peça a ele para poder pedir a nossa igreja aí no seu município. Não deixe não, porque nós vamos levar um desenvolvimento social, financeiro e espiritual. Financeiro, você vai ganhar de 2% a 100% do seu orçamento financeiro. Então você vai ganhar de 2% a 100% do seu custo financeiro. Você vai receber conosco. Então, peça uma igreja nossa aí, que é novidade, e a nossa igreja está indo para poder juntar todos, não é para separar, para juntar todas as igrejas. O Senhor Jesus falou, quem não ajunta, espalha, o reino dividido não prospera. Vamos para poder juntar todos. Peça uma igreja nossa aí, a igreja, as 2 igrejas virtuais, peça uma igreja física aí, e nós vamos chegar aí levando esse desenvolvimento social, tá bom? Acabar com a fome e que as pessoas tenham uma boa alimentação, porque boa alimentação é saúde para todos, tá bom? Tamo junto, fica na paz e graça do Senhor Jesus mais uma vez. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora continuar com os recadinhos. Muita atenção. Todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo, para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nesta obra e guardando os comprovantes independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai e dai-se-vos-á boa medida, recocada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão mais uma vez pela presença. Eu irei agora ler para vocês uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas estão apresentando. E canais também estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo. Glórias ao nosso Senhor Deus. E a denúncia é a denúncia de número 61. As denúncias são mais de 100, sendo essa denúncia de número 61 e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, não só está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, Sagrada, que essa denúncia às 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 21
com foco nos versículos 15, e Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 22, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 4. Glórias ao nosso Senhor. Oração de número 4. Senhor Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais, onde estiver chegando essa sua live, dessa sua forte igreja virtual, que haja expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal sai agora pelo poder que há no sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão mais uma vez pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão. Vamos dar continuidade aqui aos sorteios dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor. E o rebanho sorteado é o rebanho de número 17, par, e 18, ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão. O livro é o livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio. Capítulo 25 do livro de 1 Crônicas. Capítulo 25 do livro de 1 Crônicas contém 31 versículos. Função dos cantores. Versículo 1, 2, 3 e 4. Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, alaudes e símbolos. O rol dos encarregados neste ministério foi dos filhos de Asaf, Sacu, José, Netanias e Assarela, filhos de Asaf, sob a direção deste que exercia seu ministério debaixo das ordens dos reis. Quanto à família de Jedutum, os filhos Gedalias, Jesaías, Assabias e Matitias, 6, sob a direção de Jedutum, seu pai, que profetizava com harpas em ações de graças e louvores ao Senhor. Quanto à família de Emã, os filhos Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jeromete, Ananias, Anani, Eliata, Gidalte, Romati, Ezer, Josbecasa, Malote, Orti e Maaziote. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o rebanho sorteado é o rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. E o livro é o livro de Mateus, 28 capítulos. Livro de Mateus, 28 capítulos. Livro de Mateus. E o capítulo sorteado é o capítulo 8 do livro de Mateus. Capítulo 8 do livro de Mateus contém 34 versículos, que diz assim: a cura do criado de um centurião. Versículos 5, 6, 7 e 8. Glórias ao nosso Senhor Deus. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião,
um implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e 14, par. 13 ímpar e 14 par. E o livro sorteado é o livro de Apocalipse, 22 capítulos. Livro de Apocalipse. Glórias ao nosso Senhor Deus. 22 capítulos. Vamos aqui ao capítulo sorteado. E o capítulo sorteado é o capítulo 12 do livro de Apocalipse. Capítulo 12 do livro de Apocalipse contém 18 versículos, que diz assim: anjos pelejam no céu contra o dragão, a vitória de Cristo e do seu povo. Versículos 7, 8, 9 e 10. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão e a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então houve grande voz no céu proclamando: glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. E o livro sorteado é o livro de Naum, 3 capítulos. Livro de Naum, 3 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao sorteio do livro de Naum. Capítulo 2 do livro de Naum. Capítulo 2 do livro de Naum contém 13 versículos. O cerco é tomado de Nínive. Versículo 1, 2, 3 e 4. O destruidor sobre conta Nínive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos. Reúne todas as tuas forças, porque o Senhor restaura a glória de Jacó, como a glória de Israel. Porque saqueadores os saquearam e destruíram seus sarmentos. Os escudos dos seus heróis são vermelhos. Os homens valentes vestem escarlata, cíntica. O aço dos carros no dia do seu aparalamento. E vibram as lanças. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas. Corre como relâmpagos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora aqui ao último rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. E o livro sorteado é o livro de 2 João, 1 capítulo. 2 João, 1 capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de 2 João contém 13 versículos, que diz assim: os falsos ensinadores e como tratá-los. Versículos 7, 8, 9 e 10. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforços, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, este tem tanto o Pai como o Filho. E se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão mais uma vez pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu irei ler para vocês agora uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais que estão apresentando.
Denúncia de número 85. É da boca do dragão, é da boca da besta, é da boca do falso profeta. Vai sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem milagres. Vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para que os que congregar com batalha daquele grande dia, o Deus Todo-Poderoso. Essa passagem está escrita no livro de Apocalipse, capítulo 16. E nós, das 12 igrejas virtuais, através dessa denúncia de número 85, dentre as mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Estamos afirmando que todos os segmentos religiosos que crê no Senhor da Bíblia Sagrada não pode adulterar, nem omitir, nem acrescentar nada do que está escrito nas doutrinas dos apóstolos. E está escrito que devemos imitar eles. Não pode haver títulos religiosos que na Bíblia Sagrada não é permitido, pois está escrito que não podemos ir além do que está escrito nas Escrituras Sagradas. Apocalipse 22 e João 7. E muita atenção, porque todos os que trabalham na obra do Senhor Deus, que acrescenta, adultera ou omite os mandamentos do Senhor, não pratica as doutrinas dos apóstolos, nem imita eles, e não está seguindo o Espírito Santo, essas pessoas estão congregando com os 3 espíritos, o dragão, a besta e o falso profeta, além do anticristo que já está no mundo. Examine também em 1 João 4, com foco no versículo 3, e em 2 João 1, com foco no versículo 7, e lembre-se que eles fazem o mesmo sinais de luz que o Espírito Santo faz. E se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados, omitindo e anular todos os livros da Bíblia Sagrada presentes nessa mensagem, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. E se for muito para você competir conosco na casa dos milhões, faça um desafio na casa dos milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 46, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos fazer uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. E a oração sorteada é a oração de número 10. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Fiel Senhor e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, em teu santo nome eu ordeno que saia agora toda obra do mal, toda opressão ou depressão maligna que estiver trabalhando contra a vida dos fiéis seguidores ou inscritos desta sua igreja virtual, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, que curtam e compartilham a sua verdadeira palavra que está sendo ministrada através de nós, e todos possam receber a sua abundante paz, graça e alegria, em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão. Vamos dar continuidade agora aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize agora aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início ao sorteio. Escolha o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração no final desta live. Vamos aqui ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Esther, 10 capítulos. Livro de Esther. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 5 do livro de Esther.
capítulo 5 do livro de Esther contém 14 versículos, que diz assim: Esther convida o rei Amã para um banquete. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava assentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Esther: se bem te parecer, venha o rei Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 3 João, um capítulo. 3 João, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor. Livro de 3 João. Contém 15 versículos, que diz assim: o bom exemplo de Gaio. Versículos 5, 6, 7 e 8. Amado, procedes fielmente naquilo que pratica para com os irmãos, e isto fazem mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram nada recebendo os gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Vamos a mais um livro. Não se esqueça de escolher o número de 1 a 20, para que no final desta live o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Livro de Daniel, 12 capítulos. Daniel, 12 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Daniel. Capítulo 10 do livro de Daniel. Capítulo 10 do livro de Daniel. Vamos aqui ao capítulo 10. Capítulo 10 do livro de Daniel contém 21 versículos, que diz assim: Daniel é consolado. Versículo 10, 11, 12 e 13. Eis que certa mão me tocou sacudindo e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por vir em uns dias, pois Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para juntar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Jonas, 4 capítulos. Livro de Jonas. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jonas. Capítulo 4 do livro de Jonas. Capítulo 4 do livro de Jonas contém 11 versículos. A lição do Senhor. Versículos 6, 7, 8 e 9. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar o seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir a alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta secou. Então, nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte? Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro.
E o livro sorteado é o livro de Tiago, 5 capítulos. Livro de Tiago. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Tiago. E o capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de Tiago. Capítulo 1 do livro de Tiago contém 27 versículos, que diz assim: a origem do bem. Versículo 16, 17, 18 e 19. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícia das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, para se irar. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver, meditando nas Escrituras Sagradas. O livro é o livro de Esdras, 10 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Não se esqueça de mentalizar um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com o livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. E o capítulo sorteado é o capítulo 5 do livro de Esdras. Capítulo 5 do livro de Esdras contém 17 versículos, que diz assim: as exortações de Ageu e Zacarias. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome de Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Zosadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Nesse tempo veio a eles Tatenai, governador d'Aquém dos Eufrates, e Setar-Bozai e seus companheiros, e assim lhe perguntaram: quem vos deu ordem para edificar esta casa e restaurardes este muro? Perguntaram-lhe mais: e quais são os nomes dos homens que constroem este edifício? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Abacuque, 3 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Abacuque. O capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de Abacuque. A oração de Abacuque contém 19 versículos, que diz assim, versículo 1, 2, 3 e 4. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte de Pará vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilha da sua mão, e ali está velado o seu poder. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. O livro é o livro de Levítico, 27 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 10 do livro de Levítico. Capítulo 10 do livro de Levítico contém 20 versículos, que diz assim: Nadab e Abiú morreram diante do Senhor. Versículo 1, 2, 3 e 4. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre eles incenso, ou trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor.
o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Eusafá, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai-vos vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Neemias, 13 capítulos. Neemias. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Neemias. E o capítulo sorteado é o capítulo 7 do livro de Neemias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 7 do livro de Neemias contém 73 versículos, que diz assim: Neemias estabelece guardas em Jerusalém. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos aos porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo sobre Jerusalém. Ananias era um homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Ele disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os guardas estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante de sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último livro a ser sorteado, e é o livro de Amós, 9 capítulos. Livro de Amós. Livro de Amós. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Amós. E o capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de Amós. Capítulo 1 do livro de Amós contém 14 versículos. Ameaça contra diversas nações. Versículo 1, 2, 3 e 4. Palavra que veio, visão. Vieram a Amós, que era entre os pastores da Tecoa, a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de lutos, e cercar-se-á o cume dos camelos. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, e por 4 não suscitarei o castigo, porque tiraram a Gileade contra trilhos de ferro. Por isso meterei fogo à casa de Azael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Eu irei ler para vocês agora a revelação das nossas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23. E em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Vamos agora ao sorteio dos 20 números, tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler
todo o capítulo, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para sua presença seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Escolha aí agora o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Você que escolheu o número 7 vai meditar no livro de Romanos, capítulo 14. Você que escolheu o número 10 vai meditar no livro de Salmos, capítulo 89. Número 14 vai meditar no livro de Juízes, capítulo 14. Número 11, 1 Samuel, capítulo 9. Número 12, Gênesis, capítulo 41. Número 17, 1 Crônicas, capítulo 25. Número 18, Mateus, capítulo 8. Número 1, Apocalipse, capítulo 12. Número 19, Naum, capítulo 2. Número 20, 2 João, capítulo 1. Número 6, Esther, capítulo 5. Número 9, 3 João, capítulo 1. Número 2, Daniel, capítulo 10. Número 3, Jonas, capítulo 4. Número 16, Tiago, capítulo 1. Número 13, Esdras, capítulo 5. Número 4, Abacuque, capítulo 3. Número 8, Levítico, capítulo 10. Número 5, Neemias, capítulo 7. E por último, número 15, Amós, capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora às nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na @Igreja 70 Santos. Na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @IG 1318 37 300 e até as 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver. E receber orações, ministrações, revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Glórias ao nosso Senhor Deus. E se você quiser levar
um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidade e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como está escrito, é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença de todos. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor. E você interagindo com nossas lives das nossas igrejas virtuais, examinando a Bíblia Sagrada, você vai receber bases da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Gratidão pela presença do Senhor Jesus o Cristo nesta live. Gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade nesta live. Gratidão pela presença de cada um de vocês também hoje aqui nesta live. Agradeço imensamente que todos possam ser abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. E aguardo vocês na próxima live. Glórias ao nosso Senhor. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O meu muitíssimo amém.